e eu sou trabalhador do Centro Espírita Batuíra de Vinhedo. No nosso encontro, vamos conversar um pouco agora sobre o capítulo 20 do Livro dos Médiuns, em que nos traz, na sistematização de Kardec, um dos aspectos mais importantes para o desenvolvimento da mediunidade, dentro da instrumentalização das pessoas que possuem então essa predisposição orgânica, que traz como tema central a influência moral do médium. Kardec, em toda a sua obra do Livro dos Médiuns, nos traz uma instrumentalização para compreender a mediunidade. E neste capítulo vai nos elucidar pontos importantes em que vou destacar dois aspectos que eu acredito que pode nos resumir um pouco do conteúdo deste capítulo. O primeiro ponto é sobre a questão moral, propriamente dita, e como é importante a gente compreender o aspecto moral para dentro da doutrina espírita e para dentro de cada um de nós. E um outro aspecto é o mau uso da mediunidade, em que passa então com algumas questões que Kardec nos apresenta e com uma bela mensagem do espírito de Erasto no final então deste capítulo. Então, o primeiro aspecto da questão moral, Kardec nos traz que ela independe dessa predisposição orgânica. Então, todos nós nascemos com diversas potencialidades. Algumas potencialidades nos permitem, então, de uma forma mais direta, outras menos direta, algumas vezes intuitivas, ter contato com o plano espiritual. Então, as pessoas possuem essa predisposição orgânica e ela não está atrelada à moral. Então, essa predisposição orgânica que me permite, então, dizer que sou médium, não está atrelada à minha condição moral, né? Então, isso é um primeiro aspecto importante. E essa moralidade, quando instrumentalizada pela doutrina espírita, todo momento nos traz a necessidade desse nosso crescimento íntimo, desse nosso processo que a gente diz tanto na doutrina espírita de reforma íntima. Então, esse é o primeiro aspecto. E Kardec vai trabalhar então nesse capítulo estas questões com muita objetividade, certeiro nos pontos que cada médium deve ficar atento. E o segundo aspecto então que eu trago é a questão do mau uso dessa mediunidade, ou assim por dizer, do desenvolvimento mediúnico de cada médium, que quando não, então, se aproxima dos bons espíritos através do estudo, da prática da caridade, das boas ações, e fica num nível, então, mais próximo da sua animalidade, daquilo que ele carrega dentro de si. Então, Kardec vai trazer esses elementos para cada um de nós, dizendo muitas vezes que as comunicações que os médiuns recebem, ela tem um objetivo da comunicação em si, mas ela deveria servir muito mais para ele anteriormente, para que ele faça essa reflexão. Então ele traz que muitas mensagens, muitas vezes, elas são no mesmo nível de necessidade daquele espírito, daquele médium que está ali, então, sendo instrumento. Essa mensagem profundamente é muito para ele, tá? Então esse é um ponto muito importante. E no final quase já do capítulo, Erasto traz uma mensagem muito importante para a gente, uma reflexão sobre a questão da leviandade, do mau uso da mediunidade, nesse sentido, chamando a nossa atenção para a aproximação cada vez maior com os bons espíritos. E a doutrina espírita ele traz para a gente que é essa possibilidade da nossa instrumentalização. Então, muitas vezes a gente fica pensando em alguém que não teve acesso ao conhecimento espírita, mas esquecemos dos nossos médiuns trabalhadores, nas nossas casas, que há necessidade de estar atento ao conhecimento, à prática da caridade, a olhar a si mesmo nos seus aspectos, para não se tornar vicioso nos comportamentos e atitudes e não fazendo, então, a aproximação com esses bons espíritos. Até o próximo nosso encontro. Um grande abraço.